Boa tarde, meio-dia, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Publicado edital para o Exame Nacional dos Cartórios. Repetitivo debate cabimento de ação rescisória em matéria posteriormente pacificada. Solenidade marca assinatura de acordo de cooperação entre o TJMG e o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. E ainda, dados apontam que o número de devedores reincidentes aumentou entre novembro e dezembro de 2024. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Conselho Nacional de Justiça lança edital para o Exame Nacional dos Cartórios. As informações com Denise Guimarães. O Conselho Nacional de Justiça publicou edital para a realização do primeiro ENAC, Exame Nacional dos Cartórios. O certame tem como objetivo habilitar as candidatas e os candidatos para que possam se inscrever em concursos públicos dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e territórios destinados à titularidade de serviços notariais e de registros. A previsão é que a prova seja aplicada em todo o país no dia 13 de abril deste ano. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de fevereiro. Para se inscrever, os interessados devem preencher requerimento no site da Fundação Getúlio Vargas. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150 e deve ser paga até 28 de fevereiro. Por se tratar de um exame para habilitação de caráter eliminatório e não classificatório, não há a implicação de preenchimento de vagas ou concorrência. O certificado de habilitação terá validade de 6 anos, contados a partir da data de divulgação do resultado definitivo do ENAC. O edital informa ainda que são requisitos para participar do Exame Nacional dos Cartórios: ter a nacionalidade brasileira ou naturalidade portuguesa, ser maior de 18 anos e bacharel em Direito, com diploma registrado, reconhecido pelo MEC ou ter exercido por 10 anos função em serviços notariais ou de registros completados até 13 de junho de 2025. A prova será composta por 100 questões de múltipla escolha e os candidatos serão avaliados por meio de conhecimentos em disciplinas como Direito Notarial e Registral, Direito Constitucional, Administrativo, Direito Tributário, Civil e Processual Civil, Direito Empresarial, Direito Penal e Processual Penal e Conhecimentos Gerais. Será considerada habilitada a pessoa que obtiver resultado igual ou superior a 60% de acertos na prova, ou em caso de pessoas autodeclaradas negras, indígenas ou deficiência, igual ou superior a 50% de acertos. O link de acesso ao edital está em cnj.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. Agora, uma ótima notícia. Vem aí a primeira edição do Intervalo Cultural do ano na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nesta sexta-feira, 7 de fevereiro, ao meio-dia, haverá a apresentação da cantora Nega Jack na entrada do edifício do TJMG, na Avenida Afonso Pena, 4001, no bairro Serra, em BH. Nega Jack é uma cantora que apresenta um repertório diversificado de ritmos internacionais e nacionais. Ela já participou de programas de TV, eventos e do Carnaval de Belo Horizonte. Vale a pena prestigiar. A apresentação gratuita é aberta ao público externo. Repetitivo debate cabimento de ação rescisória em matéria posteriormente pacificada. Os detalhes do julgamento com o repórter Breno Zonta. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça afetou os embargos de divergência nos recursos especiais 1431163 e 1910729, de relatoria da ministra Regina Helena Costa, para julgamento sob o rito dos repetitivos. Repetitivo é um recurso escolhido para ser julgado como representativo de uma questão jurídica presente em muitos outros processos, para que a tese fixada pelo tribunal seja aplicada na solução dos casos semelhantes em todo o país.
Com a afetação do tema, foi suspensa a tramitação dos processos individuais ou coletivos que discutem a mesma questão, inclusive dos recursos especiais e agravos em recurso especial que estejam tramitando em segundo grau ou no STJ. Em seu voto, a ministra destacou que nos embargos de divergência afetados ao rito dos repetitivos, os acórdãos embargados e paradigmas adotaram compreensões totalmente opostas sobre o assunto, sobretudo quanto à possibilidade de superação da orientação contida na súmula do STF. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica. No site do STJ é possível acessar todos os temas afetados, bem como conhecer a abrangência das decisões de sobrestamento e as teses jurídicas firmadas nos julgamentos. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. A seguir, solenidade marca assinatura de acordo de cooperação entre o TJMG e o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. E ainda, dados apontam que o número de devedores reincidentes aumentou entre novembro e dezembro de 2024. Voltamos em instantes. Solenidade marca assinatura de acordo de cooperação entre o TJMG e o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. No evento, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas recebeu o colar do Mérito Judiciário Militar. Cristina Mara tem os detalhes. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, recebeu o colar do Mérito Judiciário Militar, honraria concedida pelo TJMMG, Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. O colar do Mérito Judiciário Militar é concedido a magistradas e magistrados do TJMMG e a personalidades e entidades que tenham prestado relevantes serviços à Justiça Militar Estadual ou à sociedade, bem como a servidoras e servidores com 15 anos de trabalho no TJMMG. O presidente Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior foi agraciado com o colar do Mérito em outubro de 2024, na solenidade que celebrou os 87 anos da instituição militar. Porém, na ocasião, não pôde comparecer por estar em viagem ao 12º CONCEPRI. Na mesma cerimônia, foi celebrado um acordo que vai garantir o compartilhamento do acervo digital do TJMG com o TJMMG. Com a parceria, será assegurado aos magistrados da Corte Militar acesso ágil e eficiente ao vasto acervo digital do TJMG. São mais de 10 mil títulos de livros eletrônicos e mais de 100 títulos de periódicos, publicados tanto pelo tribunal quanto por autores e editoras de renome nacional. Para o segundo vice-presidente do TJMG e superintendente da EGF, Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, desembargador Saulo Versiani Pena, o acordo de cooperação que envolve a EGF e a Escola Judicial Militar reforça a interlocução e a cooperação entre as duas escolas. O desembargador destacou que é uma honra concluir essa parceria, cumprindo a recomendação da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e do próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, de que as escolas judiciais se aproximem. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cristina Mara. Dados apontam que o número de devedores reincidentes aumentou entre novembro e dezembro de 2024. As informações com o repórter Eduardo Kovaleski. 83% dos consumidores que entraram na lista de inadimplentes em dezembro são reincidentes, ou seja, já haviam tido o nome negativado nos últimos 12 meses. É o que apontam dados divulgados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. Apesar da queda de quase 14% na reincidência em comparação com o ano anterior, o cenário preocupa. Isso porque 59% dos devedores não quitaram dívidas antigas e 24% retornaram ao cadastro após terem se regularizado. Para a especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, estes dados indicam o desafio de manter as contas em dia.
Isso mostra muito da dificuldade que o brasileiro tem de sair da situação de inadimplência, já que depois que a dívida entra nessa situação, ela tem mais juros, e aí uma dívida que era mais barata acaba entrando no efeito de bola de neve e fica mais cara, mais difícil para o consumidor quitar depois. O volume de brasileiros que quitam dívidas também recuou. Houve redução de 7,3% nos que saíram da negativação em 2024 comparado a 2023. Em média, cada consumidor recuperado desembolsou R$ 2.670 na soma de todas as dívidas que tinha. Mais da metade deles pagaram até R$ 500 nas dívidas que possuíam. Merula afirma que a renegociação de dívidas precisa ser planejada para que seja cumprida. A gente percebe que boa parte dos acordos não são cumpridos e isso tem uma relação com a falta de planejamento e com a perspectiva irreal, às vezes, do consumidor em fazer um planejamento que não vai ser cumprido. Quando a gente pergunta para o consumidor se ele tem intenção, ele até diz que sim, mas também diz que o pagamento da dívida vai comprometer as contas básicas da casa. Então tem que fazer um levantamento completo e reunir algum valor antes de partir para a negociação para que ela seja cumprida e aí sim sair sem voltar para a inadimplência. A faixa de 30 a 39 anos lidera a reincidência, com 24,5%, enquanto a de 50 a 64 anos tem o maior índice de recuperação, com 22%. A distribuição por gênero é equilibrada. Mulheres representam 53% dos reincidentes e 51% dos que quitaram dívidas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kovaleski. O Conselho Nacional de Justiça abriu inscrições para o curso Integra, Serviço de Monitoramento de Atos do CNJ. Mércia Lívia. Essa capacitação é voltada a servidores do Poder Judiciário, que atuam no acompanhamento de cumprimento de resoluções do CNJ. Com carga horária de 32 horas, o curso será realizado no formato online e conta com 4 turmas programadas para o primeiro semestre de 2025. Cada turma terá capacidade limitada a 35 participantes e a seleção busca garantir uma distribuição equilibrada entre os órgãos do Poder Judiciário. O conteúdo inclui fundamentos teóricos sobre conformidade e compliance, até aspectos práticos da operação do sistema, incluindo cadastro, monitoramento e avaliação. As inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de fevereiro pelo site do CNJ, www.cnj.jus.br. Ao final do curso, os participantes vão receber certificado emitido pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário. A implementação do Integra promete agilizar as comunicações entre os tribunais e o CNJ, reduzindo o volume de expedientes e otimizando o uso dos recursos humanos nas atividades de acompanhamento do cumprimento de atos do CNJ. Para esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail integra.monitoramento@cnj.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também pelo YouTube, na íntegra, e com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o Tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. Na sequência, o jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos.